E na semana passada a gente começou aí a trabalhar o tema, então, né? Responsabilidade extracontratual do Estado. Fiz algumas ponderações importantes para vocês. Ponderações essas que estão no material que eu já disponibilizei no AVA, né? Não sei se vocês tiveram acesso ao AVA essa semana, se vocês tiveram curiosidade de olhar lá, mas já tem um material sobre responsabilidade civil do Estado. São alguns slides, né, que entraram como pré-aula da semana. E nesse material tem o conteúdo que nós estamos discutindo e que discutimos na semana passada. Inicialmente, o que nós falamos na semana passada? Que quando nós falamos em responsabilidade civil do Estado, em verdade, o que nós estudamos aqui no direito administrativo durante esse período, né, é a responsabilidade extracontratual, tendo em vista que a responsabilidade contratual ela é regulada por lei específica, ou pela Lei 8.666/93, ou pelo Código Civil, quando o Estado, né, está contratando seguindo o direito comum, o direito privado. Falamos também que toda e qualquer responsabilidade, toda e qualquer atividade estatal, em maior ou menor grau, pode ser objeto de responsabilização. Então, em regra, são atividades desempenhadas pelo executivo, né, pela administração em si. Isso mesmo. Mas não é só atividade administrativa. A atividade legislativa e a atividade jurisdicional, conforme a gente vai ver, também pode ser objeto de reparação em alguns casos específicos. Falamos sobre a questão do princípio, né? Princípio da igualdade dos ônus em encargos sociais, também conhecido como princípio da solidariedade social, onde é o princípio basilar da responsabilização do Estado. Né? Se eu sou vítima e sofro um dano causado por um agente público que estava no exercício de sua função, eu não posso arcar, né, com esse dano sozinho. Quem vai arcar é a coletividade, né? Então, daí o princípio da solidariedade social. Se o Estado está atuando em benefício da coletividade, os atos que ele praticar, é óbvio, com os seus agentes públicos, através dos seus agentes públicos, a responsabilidade direta é do Estado e indiretamente, como nós já discutimos, quem vai arcar com essa responsabilidade somos nós, o cidadão. O cidadão é que arca com essa responsabilidade, porque nós é que mantemos o Estado, nós é que pagamos tributos, e o Estado sem a gente não é nada. Ok? Bom, falamos também sobre as teorias. Né? Quais as teorias que nós abordamos na semana passada? Falamos aí de 3 teorias. Né? Primeira teoria, teoria da irresponsabilidade. O que falava essa teoria? Olha, o Estado se confunde com o próprio soberano. O Estado se confunde com o próprio soberano. E o soberano, né, ele é o representante de Deus na Terra. Se Deus não erra, logo o soberano não erra e o Estado também não erra e não há que se falar em responsabilização estatal. Então, nos estados absolutistas, onde havia uma verdadeira confusão entre o soberano, Deus e o próprio Estado, essa confusão levava à teoria da irresponsabilidade. Então, são 2 frases que vocês vão encontrar aí na doutrina, que demarca esse período histórico. A primeira delas, Deus não erra. A segunda, o que agrada o príncipe é lei. O que agrada o príncipe é lei. O Estado evoluiu, passamos para um Estado de direito com as revoluções, e com isso surge aí a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva ou teorias civilistas. Teorias civilistas ou teoria da responsabilidade subjetiva. E com essa teoria, qual a grande evolução que nós temos? Primeiro, o Estado passa a ser responsabilizado efetivamente, desde que a vítima conseguisse demonstrar 4 requisitos, 4 elementos. Quais foram os 4 elementos que nós discutimos?
ato, nexo de causalidade, efetivo dano e dolo ou culpa. É óbvio que foi uma evolução, mas mesmo com essa evolução, ainda se tinha grande dificuldade em chegar a uma reparação contra o Estado, tendo em vista que é difícil demonstrar dolo ou culpa nas ações do agente público que causou o dano. Inclusive até hoje, né? Excepcionalmente, de forma em exceção, nós vamos aplicar a teoria subjetiva. E até hoje, se comprovar a responsabilização do Estado, dependendo da demonstração de dolo ou culpa, é difícil, não é fácil. Então, novamente, nós passamos por uma evolução histórica em prol da vítima do Estado. Então, essa evolução dessas teorias são para atingir o direito, né, para conceder o direito às vítimas. Saímos da teoria subjetiva e vamos para a teoria objetiva. E o que fala essa teoria objetiva? Olha, você, vítima do Estado, agora não precisa mais demonstrar 4 elementos. Você só precisa demonstrar 3 elementos: ato, nexo de causalidade e efetivo dano. Então, a teoria objetiva é melhor, é mais benéfica à vítima? Sim, é mais benéfica à vítima. A teoria objetiva, ela facilita a vida da vítima em juízo. Olha, você que foi vítima do Estado, o Estado que, através de um de seus agentes, no exercício de suas funções, causou um dano a você, você pode ir até o judiciário, pedir a devida indenização e, para tanto, você tem que demonstrar 3 elementos: ato, nexo de causalidade e efetivo dano. Não se preocupe, né, com dolo ou culpa, porque na teoria objetiva não se discute dolo ou culpa. Bom, dentro da teoria objetiva nós subdividimos ela em teoria objetiva da culpa, teoria objetiva do risco administrativo e teoria objetiva do risco integral. E falei para vocês que a regra, né, é que seja aplicada a teoria objetiva do risco administrativo. Tá? Risco integral, apenas uma parcela menor da jurisprudência admite, e apenas alguns casos muito específicos são admitidos no âmbito do STJ. Não é admitida a teoria do risco integral pelo STF ainda. Tá? Ainda por quê, professor? Porque eu acredito que é uma evolução, nós estamos passando por essa evolução ainda. Tá? Então, esses casos aí, que já são apontados pela doutrina, que deveria ser, né, aplicada a teoria do risco integral, eu acredito que em um determinado momento isso possa realmente acontecer no âmbito do Supremo. Por enquanto, o Supremo não admite, apenas o STF admite algumas situações, como, por exemplo, o dano ambiental, né, onde se aplica a teoria do risco integral. Bom, qual a grande diferença, né, dessas duas subteorias, risco administrativo e risco integral? O nome já conta para nós, né? Risco integral. Né? Não há que se falar em excludentes de responsabilidade. Risco administrativo, aí nós vamos aplicar as excludentes de responsabilidade. Então, a grande diferença entre essas duas teorias é justamente na possibilidade de aplicar ou não as excludentes de responsabilidade. No risco administrativo, aplica-se as excludentes de responsabilidade. No risco integral, não é admitida a aplicação das excludentes de responsabilidade. Na semana passada, quando eu falei do risco integral, eu citei o caso, né? Me rememorem aí, mas eu acredito que eu citei o caso de uma indenização no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde a União foi acionada, tendo em vista que um rapaz que furtou uma granada de morteiro do Exército, estava brincando com essa granada na porta de sua casa, e com a explosão dessa granada, alguém que estava com ele brincando com essa granada também foi ferido, né? E aí essa pessoa entrou com uma ação de indenização. E a alegação, né,
da União, da Advocacia Geral da União, foi justamente de que deveria ser aplicada às excludentes de responsabilidade afastada da teoria do risco, a teoria objetiva, né? Tanto o primeiro grau quanto o Tribunal Regional da Primeira Região não afastou a responsabilidade da União. Na verdade, a União foi condenada em 10 mil reais em primeiro grau e em segundo grau o valor foi majorado para 30 mil reais. Ou seja, nesse caso fica claro, né, a aplicação da teoria do risco integral, pelo menos no âmbito de uma das decisões aí do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Quem teve acesso ao material viu aí que eu deixei para vocês nesse material 2 quadros comparativos, né? Um do livro do professor Alexandre Maza. Na verdade, os 2 quadros comparativos são do livro do professor Alexandre Maza. Um comparando, fazendo uma comparação entre a teoria subjetiva e a teoria objetiva, e outro comparando a teoria do risco integral com a teoria do risco administrativo. E nesses 2 quadros comparativos, né, do professor Alexandre Maza, nós retiramos boa parte ou grande parte dessas observações que eu passei para vocês até aqui. Então, é um quadro mnemônico que facilita aí, em muito o entendimento de vocês. Bom, dando sequência então, dando continuidade. Quais são as pessoas, né? Qual a análise que eu tenho que fazer do texto constitucional? Lá no parágrafo 6º do artigo 37, nós vamos encontrar aí, parágrafo 6º do artigo 37, nós vamos encontrar aí o fundamento, né, para essa discussão que nós estamos fazendo sobre a responsabilidade civil do Estado. Tá? O Lucas está pegando ali o parágrafo 6º, o Lucas vai abrir o microfone para nós e vai ler o parágrafo 6º, tá bom, Lucas? Então, o parágrafo 6º, gente, que o Lucas vai ler para nós, ele resume em muito, né, a matéria que nós estamos discutindo. Artigo 37, Constituição Federal, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Olha só, o parágrafo 6º ele é muito didático. Por que ele é muito didático? No primeiro momento, ele apresenta o quê? Quem é responsável em reparar. Olha só, as pessoas de direito público e de direito privado. E aí vem a parte importante, Lucas. Você que está com a Constituição aberta, grifa aí. Prestadoras de serviço público. Na verdade, essa introdução aí, direito público privado, não interessa muito. Interessa que são prestadoras de serviço público. E na prestação de serviço público causou dano a terceiro. E é exatamente por isso vão responder, em regra, pela teoria objetiva. Certo? Esse parágrafo 6º, ele nos mostra, né, 2 relações de responsabilidade. A primeira parte do parágrafo 6º mostra a relação de responsabilidade do Estado, obrigação do Estado em reparar a vítima. E na parte final do parágrafo 6º, a segunda relação de responsabilidade. O agente público que deve reparar o Estado quando esse Estado foi condenado e propõe uma ação regressiva contra esse agente público. O Estado vai propor ação regressiva contra o agente público sempre? Não. Quando ficar demonstrado que o agente público agiu com dolo ou culpa. Isso quer dizer o quê? Que a teoria a ser aplicada contra o agente público na ação regressiva sempre vai ser a teoria subjetiva. Sempre vai ser a teoria subjetiva. É na teoria subjetiva é que nós vamos fundamentar a ação regressiva do Estado que foi condenado
né, a indenizar a vítima contra o agente público. Então, por isso que na parte final, né, Lucas, está aí, ó, nos casos de dolo ou culpa. Então, o agente público só será alcançado nos casos de dolo ou culpa. Então, o parágrafo 6º nos traz aí, então, duas relações de responsabilidade. Primeira, a administração pública sendo condenada a reparar a vítima. Segunda, o agente público que causou o dano, nos casos de dolo ou culpa, tendo que reparar a administração pública. E é justamente a interpretação desse parágrafo 6º, é justamente a interpretação, né, a visão do Supremo em ler esse parágrafo 6º e entender que existe obrigatoriamente essas duas relações de responsabilidade e elas devem ocorrer, né, uma após a outra, é que nós vamos encontrar daqui a pouco uma discussão bacana, né, sobre a possibilidade de acionar diretamente o agente público. Até alguém na semana passada já começou a querer discutir isso. Falou, olha, semana que vem a gente vai debater sobre isso, né? Será que o réu que foi vítima de um agente público, ele pode propor ação diretamente contra esse agente? Ou será que ele tem que propor primeiro contra o Estado? E o Estado sendo condenado, ele vai propor ação contra o agente público regressivamente, né? Outra pergunta que a gente vai ter que responder daqui a pouco, seria possível um litisconsórcio? O réu que foi aí vítima, ele pode propor ação diretamente contra o Estado em litisconsórcio contra o agente público? É outra questão também que a gente vai responder. Mas tenha em mente, né? Tenha em mente que o parágrafo 6º nos apresenta aí duas relações de responsabilidade. O Estado reparando a vítima. O agente público, causador do dano, reparando o Estado. Então, o Estado foi condenado, ele propõe ação regressiva, o agente público, nos casos de dolo ou culpa, vem reparar o erário. Ok? Bom, continuando, se tiver alguma pergunta, vocês podem parar, pode perguntar, tá, gente? Imaginem que a aula aqui, vocês podem parar do mesmo jeito que lá dentro de sala, viu? Presencialmente. Fiquem tranquilos. Então, continuando, ainda dentro dessa interpretação do parágrafo 6º, a gente tem que falar assim, ó, quais pessoas são responsáveis em reparar? Quais pessoas, né? A primeira parte do parágrafo 6 fala pessoas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público. Vão responder pela teoria objetiva. A regra é essa. Tem exceções? Tem exceções, mas a regra é essa. Tá? Então, teoria objetiva do parágrafo 6º. Nós vamos aplicar contra quais pessoas? Pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestadoras de serviço público. Prestadoras de serviço público. Bom, aí a gente vai ter que rememorar um pouquinho o semestre passado. Administração direta e indireta, né? A administração direta, entes federados, União, Estados, DF e municípios. Entes federados, todos eles sem exceção, pessoas jurídicas de direito público, e as atividades que eles desempenham são serviços públicos. O município, o Estado, a União não presta de forma direta atividade econômica. Então, as atividades que são desempenhadas pelos entes federados são serviços públicos. Então, no primeiro momento, os entes que compõem a administração direta, União, Estados, DF e municípios, são pessoas de direito público, prestadores de serviço público. Todos eles respondem, em regra, pela teoria objetiva do risco administrativo. Bom, mas aí acabou? Pessoas de direito público acabou? Não. Nós temos que ir lá na administração indireta também. Dentro da administração indireta, nós temos lá as pessoas de direito público, mas que desempenham tarefas descentralizadas. Autarquias, fundações autárquicas,
autarquias, fundações autárquicas e consórcios públicos na modalidade de associação pública. Então, essas três entidades que compõem a administração indireta, também, todas elas, sem exceção, são pessoas de direito público, prestadoras de serviço público. Então, elas também vão responder, em regra, pela teoria objetiva, na modalidade do risco administrativo? Sim. Uma autarquia, o que ela faz? Presta serviço público. Uma fundação autárquica, o que ela faz? Presta serviço público. Associação entre o município A e o município B. Para que é feita a associação? Buscando objetivos comuns, serviços públicos. Bom, sobrou 3 pessoas, 3 entidades para a gente analisar da administração indireta. 3 pessoas da administração indireta para a gente analisar. A primeira delas é a fundação governamental. É a fundação pública de direito privado. Ela também você não precisa se preocupar. Por que que não? Porque segue a regra do parágrafo 6º também. Professor, mas ela não é uma fundação pública de direito privado? Sim, é uma fundação governamental. Mas se você lembrar do conceito de fundação e do objetivo da fundação, a fundação pública, tanto a governamental, que é de direito privado, quanto a autárquica, que é de direito público, é desempenhar papel na esfera social. Meus queridos, então sempre vai ser serviço público. Não é dada a oportunidade para uma fundação desenvolver atividade econômica como as empresas estatais. Então, a fundação governamental, que é uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, também, em regra, responde pela teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Então, até aqui, todas respondem pelo parágrafo 6º, não tem dúvida. Eu estou massificando e estou fazendo uma abordagem de rememorar com vocês, mas, autarquia, dentro da administração direta, União, Estado, DF, município, todos eles respondem, em regra, pelo parágrafo 6º. A administração indireta, até agora, todas elas também respondem pelo parágrafo 6º. Aonde que eu vou ter que ter cuidado? E aí, vocês que estão anotando, coloquem aí no caderno de vocês, observação, cuidado. O cuidado é com as empresas estatais. O cuidado é com as empresas estatais. Por quê, professor? Porque nem sempre a empresa estatal presta serviço público. E isso também nós discutimos no semestre passado. A empresa estatal, em regra, ela desempenha atividade econômica. E ela desempenhando atividade econômica, não sendo prestadora de serviço público, ela não vai seguir o parágrafo 6º, ela vai seguir o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 173. Você pode pegar para nós novamente, Lucas? Pode me ajudar aí? Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2. O Lucas vai pegar para nós. Então, as empresas estatais, na verdade, em regra, prestam atividade econômica. E se ela presta atividade econômica, ela vai seguir o que está determinado pelo artigo 173. E ela foge do direito público, e vai para o direito privado. E como que eu posso fazer essa observação? Como que eu posso fazer essa afirmação? O próprio parágrafo 2º, ou inciso 2º, vai nos mostrar. Que o Lucas vai ler agora. Presta atenção, Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Beleza? Lê o parágrafo primeiro, Lucas, por favor. Quer que lê o caput do 173 e assim por diante, o parágrafo? Não precisa não, só o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, dispondo sobre. Aí vem o inciso 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, o que esse artigo mostrou para nós? Olha, as pessoas de direito privado, né, que são empresas estatais, que desenvolvem atividade econômica, elas fogem do direito, em parte, né? Em parte, elas fogem do direito público e migram para o direito privado, inclusive em relação às obrigações civis. Nós estamos falando de responsabilidade civil, meus queridos. Certo? Bom, acabou aí. Sempre que se tratar de empresa estatal, ou empresa pública, ou sociedade de economia mista, então, segue o 173? Não é isso. Sempre que elas não desenvolverem atividade social. Sempre que elas desenvolverem atividade econômica. Agora, temos empresas estatais que desenvolvem atividade social. Temos empresas estatais que desenvolvem serviço público. Por exemplo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O dano foi causado por um empregado dos Correios. O dano foi causado por um empregado dos Correios. Esse empregado dos Correios que causou o dano, né, estava entregando correspondências. Isso é serviço público? Sim, serviço público, por enquanto, em caráter monopolial do Estado, conforme a gente pode ler lá no artigo 21 da Constituição Federal. Então, se ele prestava um serviço público, mesmo se tratando de uma empresa estatal, que é o caso dos Correios, né, que vão privatizar aí em pouco tempo, né, mas eles têm que resolver um problema sério antes de privatizar, que é justamente o artigo 21, né, da Constituição Federal. E prestando o serviço público, aí não tem jeito. Eu volto para o parágrafo 6º do artigo 37, porque é justamente isso que fala, né, a primeira parte do parágrafo 6º. Pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. A Marina perguntou. A Vitória já respondeu. É isso mesmo, Vitória, obrigado. Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, é o artigo que fala sobre isso mesmo. Bom, tranquilo até aqui? Podemos seguir? Então, ó, qual o problema que nós encontramos? Só nas empresas estatais. Empresa estatal, para saber se vai seguir o Código Civil, a responsabilidade civil, ou seguir a responsabilidade objetiva do parágrafo 6º, o que eu tenho que perguntar? Se essa empresa estatal desenvolve atividade econômica ou presta serviço público. Se ela prestar serviço público, segue a regra do parágrafo 6º. Se ela desenvolver atividade econômica, segue a regra do 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Podemos seguir ou tem alguma pergunta? Podemos seguir então. Ninguém falou nada. Vamos lá. Só que a aplicação da teoria objetiva não fica restrita à administração direta e indireta. É só nós percebermos o texto do parágrafo 6º novamente. Olha só. Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadora de serviço público. Em nenhum momento no parágrafo 6º fala que são pessoas da administração direta ou indireta. Então, isso extrapola a administração pública? Sim, extrapola a administração pública. O principal exemplo, talvez, a principal discussão, sejam as concessionárias e permissionárias de serviço público. E uma concessionária ou uma permissionária de serviço público responde como? Depende. O dano foi causado na prestação de serviço público? Se o dano foi causado na prestação de serviço público, teoria objetiva. Ou pela aplicação do parágrafo 6º, ou pela aplicação consumerista, que vai dar na mesma.
O Código de Defesa do Consumidor, eu não aplico ele contra a União, contra o Estado, contra o município, contra o DF. Mas eu aplico ele contra a concessionária e permissionária. A Lei 8987/95, que nós vamos estudar ainda esse semestre, ela fala lá, salvo melhor juízo, no artigo 9º, de forma expressa, né, que nós devemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor contra as concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, as concessionárias e permissionárias, como por exemplo aqui em Anápolis, pegando como exemplo Anápolis, né, Urban, como por exemplo a Enel de energia elétrica e tantas outras, né, Triunfo Consebra da rodovia, são concessionárias de serviço público. Então, se o dano foi causado a terceiro decorrente da prestação desse serviço público, teoria objetiva. Teoria objetiva. Tá joia? A pergunta é, né? Bom, nós vamos aplicar a teoria objetiva contra a concessionária e permissionária. Na verdade, são duas perguntas. Primeira, o Estado também responde? Será que o Estado vai responder solidariamente ou subsidiariamente? Essa é a pergunta. Subsidiariamente. Exatamente, Sara. O posicionamento majoritário, em que pese exista divergência, o posicionamento majoritário da doutrina e bem como da jurisprudência é que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade subsidiária. Então, primeiro eu vou buscar o quê? A reparação do dano perante a concessionária. Não conseguindo, por qualquer motivo, aí sim, eu busco o Estado. Então, a responsabilidade estatal, nesse caso, é uma responsabilidade subsidiária, é o que prevalece na doutrina. Essa é a primeira pergunta. Tá? Então, eu vou acionar a concessionária, não recebendo a concessionária por qualquer motivo, eu vou buscar a responsabilidade subsidiária do Estado. A segunda pergunta, e isso já caiu em prova da OAB, prova de concurso público, é o seguinte. E o que nós vamos fazer se a pessoa vítima do agente público não estava se utilizando do serviço? Ela não era usuária do serviço. Será que tem diferença? Né? Será que eu vou aplicar a responsabilidade objetiva apenas quando se tratar de vítima usuária do serviço? Isso era uma discussão que se tinha e era uma divergência, inclusive, entre os tribunais superiores, tá? Vocês vão perceber, e eu falei isso na semana passada para vocês, que talvez o conteúdo de direito administrativo que tem mais divergência entre STF e STJ, responsabilidade civil do Estado. É muita divergência entre os tribunais superiores sobre esse tema. E nós tínhamos essa divergência, que hoje não existe mais. Tá? O STJ entendia que só os usuários do serviço poderiam se beneficiar da teoria objetiva, e o STF entendia que não. Tanto os usuários como não usuários poderiam se beneficiar da teoria objetiva. Porque o texto constitucional não fala, né, sobre isso. Não fala se é usuário ou não. Fala o dano causado por prestadora de serviço. Então, o que se entende, o que se deve interpretar em decorrência da prestação do serviço foi ocasionado o dano. E esse entendimento prevaleceu. Então, meus queridos, hoje não interessa, tá? Não interessa se você é ou não usuário. Se você foi vítima, né, de uma concessionária ou permissionária, sofreu dano e esse dano é decorrente da prestação de serviço, é teoria objetiva. Caiu na prova da OAB em 2013, na parte prática, né, de direito administrativo, justamente uma pergunta como essa. Já era o exame unificado na época, e a pergunta envolveu aí um caso fictício na cidade de Goiânia. Então, Sebastião, andando de bicicleta, foi atropelado e veio a falecer pelo ônibus da empresa concessionária de serviço público do município de Goiânia.
Então, a empresa de ônibus de transporte coletivo urbano atropelou o Sebastião e o Sebastião veio a falecer. Dona Maria, mãe do Sebastião, te procura. A questão era mais ou menos assim. Te procura no seu escritório. Então, como era a prova da OAB, querendo saber o quê? Se, né, a Dona Maria poderia propor uma ação de indenização, contra quem ela proporia essa ação seria proposta contra quem, né? Aí vinham as perguntas, né? A Dona Maria tem direito à indenização? Né? Segunda pergunta, essa ação será proposta contra quem? Né? Aí tinha um peguinha lá sobre direito, sobre a questão da prescrição, que nós vamos falar daqui a pouco também. Então, vinha algumas perguntas relacionadas ao problema. E naquela questão, justamente o que se buscava era ver se o aluno estava atualizado. Atualizado por quê? Porque tinha acabado de pacificar ali o entendimento dos tribunais superiores sobre essa questão, onde passou a se entender, tanto o STJ quanto o STF, que não precisa ser usuário do serviço. A vítima tem que ter sofrido dano em decorrência da prestação do serviço. No caso do Sebastião, que faleceu, atropelado, ele estava andando de bicicleta, não estava se utilizando do serviço. Mas mesmo assim, pela teoria e pela jurisprudência, deve ser aplicado, né? A teoria da responsabilidade objetiva, é óbvio, né? Verificar a possibilidade de exclusão, e na questão tinha isso, né? Excludentes de responsabilidade, que no caso não se aplicava, mas é mais ou menos isso. Tá? Tranquilo até aí? Nós temos aí menos de 1 minuto, o link vai cair. Caindo o link, a gente volta com o mesmo link para dar sequência à aula. Tá bom? Outro ponto é sobre as obras públicas. Tá? Quando a gente fala em obra pública, nós temos que dividir a obra pública em 2 possíveis danos, né? 2 fatos que geram dano. A simples existência da obra ou por negligência, imprudência e imperícia da construtora da empreiteira. São resultados totalmente diferentes, conforme a gente vai ver. Tá? Então, pela obra, quanto às obras públicas, o dano pode ser pela simples existência da obra. O fato da obra existir